Economia na real e ponto. Os fatos que precificaram o mercado financeiro brasileiro e global nessa semana pré-carnavalesca. E olha que por aqui as coisas andaram assim tensas, principalmente agora, no final da semana. Mas vamos lá. Nessa semana, o IBGE divulgou os dados do setor de varejo, do setor de serviços e a inflação fechada, a inflação oficial do Brasil do mês de janeiro. Vamos por etapas. A inflação veio assanhada, 0,42%, mas anualizada em 4,51% em 12 meses, está menor do que a anualizada finda em dezembro. De dezembro de 22 a dezembro de 23, em 12 meses a inflação estava em 4,62%. Mas esse sinal de uma inflação um pouco mais assanhada não é bom em um momento em que os sinais, tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu, são de parcimônia, de paciência em relação ao início do processo de corte de juros. A economia americana está resiliente, o mercado de trabalho forte e os sinais dão conta de que os juros só deverão começar a ser cortados em maio, mas já tem gente achando que será em junho. E quanto mais alto permanecerem os juros nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, você cria uma certa dificuldade para que os juros por aqui no Brasil caiam mais e mais rápido. Daí esses cortes de meio ponto que já estão quase que certos para as próximas reuniões. Mas, na minha opinião, a gente deve ter mais 2 cortes de meio, aí a Selic de 11,25 cairia para 10,25 e a partir daí o Banco Central pode diminuir ou pode postergar os cortes de acordo com o comportamento do mercado internacional, e aí vamos ficar de olho nos Estados Unidos quando eles começarão a cortar os juros, porque é necessário que a taxa de juros brasileira, nós somos um país emergente, nós não somos uma economia desenvolvida, então a nossa taxa de juros não pode cair muito, porque senão nós perdemos competitividade em relação à atratividade do juro americano, que está no intervalo de 5,25 a 5,5. Então, as pessoas, os investidores globais podem investir nos Estados Unidos em dólar mais 5,25, vamos botar aí 5%, e aqui no Brasil a gente tem que salgar, né, pagar mais para que o dinheiro permaneça aqui e venha para cá, porque senão nós podemos ter uma saída de capitais, o que faria com que o dólar subisse, e dólar em alta é inflação de commodities na veia. Enfim, esse é o quadro e, na minha opinião, o sarrafo para o corte da Selic começou a ficar cada vez mais alto depois dessa percepção e quase certeza de que os juros dos Estados Unidos só começarão a ser cortados em maio ou junho. E na outra ponta, nós tivemos também, na quarta-feira, os dados da dívida, né? O déficit do Brasil em 2023 só não foi maior do que o da pandemia em 2020, quando o país teve que gastar e gastar muito. Então o déficit ficou em 230 bilhões e meio. Vamos lá, tá certo que a gente teve aí o pagamento dos precatórios, cerca aí de 90 bilhões, mas mesmo assim, esse déficit de 138 é muito maior do que os 100 que eram previstos pelo governo no início do ano. Estou tirando o efeito precatório. E aí, gente, se o governo continuar nessa toada de aumentar gastos sem a contrapartida do aumento das despesas na mesma velocidade do aumento dos gastos, nós poderemos ter também dificuldade para a queda maior da Selic. Por quê? O gasto público, o descontrole fiscal, ele influencia diretamente a credibilidade do credor, daquele que financia a nossa dívida, daquele que compra títulos brasileiros. E aí, se essa credibilidade for abalada, ela tem que ser paga em juros. As taxas sobem para manter o investidor no Brasil ou para continuar atraindo o investidor.
Porque se a dívida está crescendo, uma dívida que deveria ser equilibrada nesse ano, e o ideal é que o Brasil atinja rápido um superávit de 1%, para que a relação dívida-PIB pare de crescer, aí, gente, é que mora o perigo. Daqui para frente nós vamos ter que ficar de olho, mas de olho mesmo, no comportamento do governo com a gestão do dinheiro público. E, por outro lado, temos que ficar de olho no comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos. É isso que vai influenciar na velocidade e na intensidade de queda da taxa Selic aqui no Brasil. Mas, repito, por enquanto, o cenário permite que a gente continue apostando em 2 cortes da Selic em meio ponto percentual. E que mais que nós tivemos? As vendas ao varejo caíram, e caíram mais do que se esperava, 1,3% na passagem de novembro para dezembro, e no acumulado do ano um crescimento de 1,7%. Destaque nas vendas ao varejo. Os destaques ficaram para os veículos e partes de veículos, motocicletas. O governo concedeu nesse ano, não sei se vocês lembram, um incentivo para a compra dos carros populares. Então, houve, um destaque para o setor de veículos, houve destaque também para o consumo de combustíveis, e ainda nós tivemos um bom desempenho dos supermercados, hipermercados, pessoal comendo mais, comprando mais mantimentos. Na ponta negativa, o destaque fica por conta do consumo de objetos de uso pessoal. As grandes redes brasileiras, as lojas de departamento, enfrentaram aí uma crise de credibilidade e continuam enfrentando uma concorrência muito grande das chinesas. Então, a queda foi de mais de 10%. Além disso, tivemos também uma queda no consumo de livros, revistas, o que é natural pela migração do físico para o digital. E também tivemos queda no consumo de tecidos, calçados. Esse segmento, ele tem tido uma mudança comportamental das pessoas desde a pandemia. As pessoas estão levando uma vida mais simples quando se trata, de consumo de roupas, aquela coisa da gente trocar de roupa a cada estação. O comportamento do consumidor tem mudado desde a pandemia. E, para finalizar aí o destaque negativo, material de construção. A queda de 1,9%, eu acho que é o segmento mais afetado pelo custo do crédito. O varejo como um todo está sendo afetado por uma taxa de juros alta, com endividamento alto das famílias, e aí a gente tem esse desempenho mais fraco, e além do que se esperava. Mas a queda da Selic pode melhorar o desempenho do varejo daqui para frente. Bom, além do varejo, nós tivemos a divulgação dos números do setor de serviços, que junto com o agronegócio está segurando o crescimento da economia brasileira. O setor de serviços cresceu 0,3%, e no acumulado do ano de 2023 cresceu 1,2%. É o setor que mais emprega, é o setor que é responsável por mais de 60% da formação do PIB. E o destaque foram os serviços prestados às famílias, que foi destaque aí no setor de serviços. Essa volta aí da pandemia, está todo mundo querendo ir para restaurante, para bar, está todo mundo querendo viajar, e o setor de serviços, juntamente com o agro, repito, está segurando as pontas da economia. Na semana passada, o IBGE divulgou os números da indústria, que cresceu apenas 0,2%. E se não fosse o bom comportamento da indústria extrativa, a indústria brasileira teria ficado no negativo. E a gente pode ver isso quando a gente vê a indústria mineira. A indústria mineira divulgou seus dados na quinta-feira e foram excepcionais. A indústria mineira cresceu 3,4%, muito mais do que a média da indústria brasileira. E em relação ao período pré-pandemia, a indústria mineira está 9,9% acima
do comportamento de fevereiro de 2020. E, na média, a indústria brasileira está 0,7%. E o grande destaque da indústria mineira foi exatamente a indústria extrativa, com foco aí na mineração. Portanto, esses foram os dados divulgados por aqui. E balanços. O balanço do Bradesco assustou. O lucro do Bradesco caiu 38% e as ações despencaram 15% depois da divulgação do balanço e ajudaram a puxar o índice Bovespa para baixo. E depois do balanço do Bradesco, que abalou o setor financeiro, o setor de bancos, nós tivemos também o balanço do Inter, que foi o contrário. O Banco Inter, que não é negociado na Bolsa, aqui é negociado em Nova York, teve um desempenho excepcional com o crescimento da carteira de crédito, que cresceu 4 vezes mais do que a média da carteira de crédito dos grandes bancos brasileiros. O BTG Pactual também brilhou, o lucro cresceu mais de 21%, e o Itaú e o Banco do Brasil ficaram ali no 0 a 0 dentro das expectativas. O Banco do Brasil, por exemplo, cresceu 4,8%. E depois da divulgação do resultado, as ações caíram na Bolsa na sexta-feira. E aí, gente, junto com esse pacote de balanço de instituições financeiras, e o Bradesco teve que fazer mais provisões para 2 grandes empresas de cerca de 1,4 bi. E isso não agradou mesmo, nem o plano estratégico divulgado junto com o resultado. Mas isso aí estava aí nessa confusão até quinta-feira e tal, mas em paralelo, nós tivemos os dados da inflação, que veio acima da expectativa, e a operação deflagrada pela Polícia Federal, cujos alvos foram o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários de seus ex-ministros e assessores. Depois da audiência de custódia, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, permanece preso. Então, o mercado, começa a pensar nos desdobramentos políticos que isso pode ter para frente. E isso explica que a Bolsa Brasileira, que teve uma quarta-feira maravilhosa, que subiu mais de 2%, com um volume excepcional de 27 bi, a Bolsa perdeu a graça e perdeu o charme a partir de quinta. Sexta-feira, véspera de carnaval, aí que o negócio acabou mesmo. E vamos, para depois do carnaval, tentar entender as consequências políticas e os desdobramentos políticos, que, é claro, as decisões políticas afetam a economia, do que pode acontecer depois, na continuidade dessa operação da Polícia Federal. Terminamos a semana com o índice Bovespa em alta no mês de 0,17%, uma queda no ano de cerca de 4,5%, se eu colar aqui, e na semana uma alta de 0,62%. Na outra ponta, a moeda americana subiu 0,48% no mês, no ano acumula uma alta de 2,22%, e na semana o dólar fecha praticamente estável na casa de R$ 4,96. Portanto, foram esses os principais destaques dessa semana pré-carnaval, em que o mercado tinha tudo para ter uma semana tranquila, mas ficou politicamente abalado desde quinta-feira. Vamos acompanhar. Pois é, gente, para vocês terem uma ideia do peso daquilo que pode ser uma crise política, o investidor, ele antecipa. E nós tivemos, nessa semana, um novo recorde histórico para o S&P 500. As bolsas americanas fecharam em alta muito mais forte do que a alta do Ibovespa. O Dow Jones subiu quase 1,5% na semana. O S&P subiu 3,73% e o Nasdaq subiu 5,45%, ao passo que o índice Bovespa subiu 0,21%.
E para chamar a atenção dos senhores, o preço do barril de petróleo fechou em alta forte com o aumento das tensões no Oriente Médio. E a Petrobras caiu. Só para lembrar, a Petrobras é uma estatal. E além de ser uma estatal, ela andou aí mudando a lei das estatais para colocar políticos no seu conselho. E a mudança do conselho deve ser anunciada na próxima semana, com, é claro, políticos na sua composição. A coisa está ficando meio esquisita e, na dúvida, o investidor ele coloca o pé no freio. Portanto, resumo da ópera, o Brasil operou fora da curva da média do mercado financeiro global, que teve uma semana tranquila, com alta nas bolsas, juros comportados e um dólar mais fraco em relação às principais moedas do mundo, o que não aconteceu por aqui. Até!